Podcast VHS. Quem o ouve, não se esquece. Uou! Que é aquilo, a Pantera Negra? Awesome hardware. Ué, espera lá. Parece o Jason X. Mas que é aquilo, um palhaço? Pronto, Parece CGI. ambicioso, é muito ambicioso o filme. Tem CGI com fartura. É uma espécie de Batman do futuro. Mas não, é o Spawn! Agora em VHS. Exatamente, agora em VHS. Olá amiguinhos, sejam bem-vindos ao VHS. Hoje temos cá novamente o Bruno. Ele É verdade. Ele já esteve O connosco Bruno no podcast. prometeu e cumpriu. Ele voltou com o Spawn. Olá Bruno. Viva! Olá a todos. Então, Olá. estavas aí tão caladinho, o que é que se passa? Epá, quando se tem um demónio do inferno a tentar destruir tudo o que seja Sim. tudo o que seja mau e tudo o que seja bom, epá, tem que se ficar calado e apreciar a obra, Tens um carinho que especial é pelo neste Spawn, caso então. a obra Tu chamada gostas de anti-heróis, Spawn. não é? A tua cena são os anti-heróis, já percebi. É, Ok, É. então vou aqui passar à minha introdução e depois vocês podem esticar as pernas que eu fico a ouvir-vos. Uma vez mais, temos que desligar o calendário de 2016 e pensar que estamos no coração da década de 90, aquele período deslocado onde se podia fazer a adaptação que se quisesse, sem medo de represálias da comunidade nerd via internet. Mas... Ou seja, há 2 décadas atrás. Para aí, sim, basicamente. exatamente. Mas ao mesmo tempo, o pessoal que detinha os direitos de grande parte dos super-heróis não queria muito ver as suas grandes propriedades chapadas no grande ecrã. Por isso, iam cedendo uma ou outra menos relevante. E é aqui que aparece o Spawn, o super anti-herói levado às profundezas do inferno e trazido de volta, olá Constantine, nascido nas páginas de banda desenhada com o mesmo nome, escritas e ilustradas por Todd McFarlane, um homem que neste momento pode viver à sombra da bananeira só à custa dos royalties das action figures não que sei tem, se consegue, tem não sei se vivido consegue. ao longo dos anos. Spawn, Então. ou O Justiceiro das Trevas, poderia ser uma obra com a mesma serenidade que O Corvo, por exemplo, que tinha saído anos antes. Mas quando um filme se auto-intitula como o evento do ano em efeitos especiais, fica óbvio que aqui a prioridade era outra. Será Spawn a pior adaptação de um super-herói de sempre? Será um All Style and No Substance ou um No Style and No Substance? Epá, o Spawn, quando tu dizes que os autores começaram a fazer cedências de personagens menores, epá, eu não concordo tanto quanto isso, até porque eu acho que esta personagem era uma personagem até bastante jovem. A personagem foi criada em 92, nos comic books, e o filme foi adaptado em 97. Portanto, não é daquelas personagens históricas, não é? Como o Batman ou o Super-Homem ou, Pois é isso mesmo. Mas, ou o Spider-Man. Mas eu acho há que uma houve série uma de grande grandes. aposta. A Marvel e as outras detentoras de grande parte dos super-heróis da banda desenhada não cedia com a mesma facilidade e entusiasmo os direitos para o grande ecrã como se faz hoje, não é? Tens de concordar com isso. Tudo bem, mas eu só não concordo esse desvalorizar desta personagem. Eu acho que houve aqui precisamente o oposto. Foi uma aposta clara numa personagem que estava em ascensão. Havia um público, havia um mercado para esta personagem e talvez justificasse então o investimento num filme live action. Bruno, E acho que foi isso que foi feito. concordas aqui com esta conversa? concordo e discordo. Vejamos, nos anos 90 ainda não havia a Marvel não tinha ainda... Eu acho que a Marvel ainda não via com bons olhos o cinema, não é? Ainda não via o cinema exato, como uma máquina exato. de fazer dinheiro, até porque grande Exato. parte dos exemplos caíam por terra. Não? Houve muitos maus Exato. filmes nessa E basta altura. vocês fizeram inclusive um podcast do Nick Fury que foi uma bronca total que aquele David Hasselhoff. um personagem era daqueles filmes que eu sendo um Marvel Cinematic Universe fã, eu digo, como é que isto é possível? E só depois me lembro, pois está bem, isto é antes dos anos 90, antes de haver alguém que pegasse e dissesse,
olha, vamos pegar nos desenhos animados, vamos fazer isto em live action e vamos fazer isto como deve ser, hein? Vamos fazer isto como deve ser e vamos prestar. Não havia mão firme. bom Não havia dinheiro. mão firme. Exatamente. O universo dos cómics estava completamente em revolução. As grandes editoras, a Marvel, a DC, estavam neste momento, nos anos 90, estavam em confronto com editoras independentes, na qual Todd McFarlane foi um desenhador, um criador para a Marvel, que depois viria a criar com uma equipa que saiu da Marvel, viria a criar a Image Comics, que ainda hoje continua a ser a sua editora, que faz cómics como Walking Dead, como a personagem do Spawn, que continua até hoje ainda a ser publicada. E neste momento, nos anos 90, havia houve uma grande explosão de editoras mais pequenas, mais independentes, mas que traziam muito bom conteúdo. Dark Horse, E foi por exemplo. claramente uma aposta de uma aposta de força para fazer com que esta personagem, que continua a dizer é a melhor síntese de um anti-herói. Quando é colocado num filme um tipo sem experiência na realização chamado Mark AZDP, e cuja produção estava também à responsabilidade da equipa de efeitos especiais, fica assim no ar a sensação que a prioridade deles não era fazer uma boa adaptação, mas um bocadinho mais espetáculo visual, ou não? Ele é um diretor de efeitos visuais que foi promovido a realizador. Mas não foi ao acaso, porque ele no seu cadastro ele fez efeitos visuais para grandes filmes do James Cameron e outras grandes produções de primeira linha. E fazia de alguma forma sentido que ele passasse para o patamar seguinte. E este era um filme que se calhar seria um risco menor para ele. Ele tem apenas um outro título como realizador digno de referência, que é o Frankenfish, que pelo nome diz logo tudo, não é? É um filme de série B que, sem ser uma obra memorável, cumpre os seus propósitos, e um dia também ele passará aqui pelo crivo do VHS. Ok, se tu o dizes. Digo com muita veemência, Daniel. Ok. Sabes que eu estou por tudo, né? É o que tu trouxeres, eu tenho que Exatamente. ver, né? Já tenho esse Tu contrato comes. contigo. É verdade. Bom, o filme é bom ou é mau, meus amigos? Vamos lá ser sinceros. Olha, opinião muito sincera, o filme é ultra esquecível. O filme é muito confuso. É bonito de se ver, no sentido em que tem algumas sequências bem conseguidas, visualmente falando. Eu sei que o Daniel vai-me já mandar umas bocas por eu falar do estilo visual, mas pronto, a estética cativa-me. Eu fico contente, é por tu já te aperceberes do quão clichê Sim, te Daniel, tornas. mas eu pronto. tenho os pontos que eu dou importância nos filmes. A estética para mim conta bastante. O filme tem alguns pontos na estética. A nível narrativo eu acho que é muito confuso. Apresenta muitas personagens que não fazem propriamente um arco. Entram só porque têm que entrar, porque fazem parte daquele universo. E é muito esquecível, pá. E eu tenho pena disso, porque eu gostei dos efeitos visuais, gostei de algumas sequências. A sequência de transformação está muito fixe, até para os padrões daquela altura. Acho que merecia uma abordagem mais firme e mais profunda do que aquilo que o filme se tornou. Eu acho que o look, essencialmente, do filme, no mundo real, digamos assim, para separar já aqui as coisas, eu acho que o filme foi trabalhado de uma forma interessante. Aquele aspecto negro, assim um bocado ao estilo do Corvo. Eu estava a ver o filme e estava a pensar, epá, isto não é assim tão mau como parece sem querer dizer na internet, não é? Mas depois entramos aqui num patamar que eu acho que muda completamente as coisas, não é? Que é o facto de nós sabermos hoje que este filme teve várias equipas de efeitos visuais a trabalhar em diferentes sequências, com prazos apertados, e explica porque é que o CGI varia tanto. É que chega a ser inacreditavelmente mau em algumas sequências e até bastante decente noutras.
Eu estou-me a lembrar particularmente das sequências de Inferno. Sim. Estou a lembrar do Já Inferno. não se lembra. Sim. Aquilo é das coisas mais assustadoras, no sentido negativo, que eu já vi em termos de CGI. Eu espanta-me como é que, mesmo na altura, alguém pôde aprovar uma coisa Mas daquela. a questão é que É tão em mau, meados dos anos é tão 90, mau. epá, tu já tinhas tido tantos maus exemplos que... Não, opá, que... não. Tu estavas em Sim, 1997. epá, mas tu vinhas... Aquele CGI está ao nível de jogos da PlayStation. Muita gente, inclusive, eu aqui vou concordar, porque eu vi recentemente um canal de YouTube chamado Nostalgia Critic É o Nostalgia Critic. que ele sim, fez sim. uma review do filme de ponta a outra, apontando as falhas. É o que ele faz. A cena dele é ele pega em certos filmes e acompanha o E filme aponta criticá-lo, as digamos assim. críticas e ele, no final, ele diz: o filme até é bom, só não tem o CGI que devia ter. E eu aqui, eu até diria assim: epá, já que andam a fazer uma data de remakes de filmes, de cómics, etc., porque é que não se faz um remake ao estilo HBO? Porque na mesma altura que saiu o filme, saiu também uma série de animação para adultos que está sim. perfeita. Está muito mais fiel, não é? Está mas muito a mais fiel questão e- é também esta. Introduz a personagem como deve ser, mas também temos que ver que se formos adaptar isto para filme, ia dar um filme muito longo. Isto é, digamos que, puxar ao inferno de Dante. Se forem a ver toda a história, digamos que é uma abordagem ao inferno de Dante, mais do que o próprio Dante Alighieri conseguia eventualmente imaginar. Mas, ó Bruno, isso que tu estás a dizer, sim senhor, é isso, mas tu estás a pôr a coisa de uma forma demasiado lírica, porque o filme é muito mais simplório na exploração dessas ideias. Não é? Eu percebo por isso, porque lá está, a personagem para ser introduzida não tinha que ser só com um filme. Tinha que ser com uma sequela, com uma trilogia, provavelmente uma trilogia ou uma saga de filmes. Só que eles tiveram que encapsular tudo aquilo numa hora e meia de filme. Sim, também é verdade. E então tiveram que cortar em muitas cenas, inclusive, se vocês repararem bem, numa das cenas da festa, está ali uma personagem que não é introduzida. Toda a gente aponta, olha quem é. É a Angela, que é a antítese do Spawn, mas que por falta de tempo e por falta de argumento não foi digamos, um pequeno easter egg. O Michael J. White faz um Spawn muito bem feito. É verdade. É verdade. Brilhante, E é o primeiro super-herói negro Exatamente. no grande ecrã. boa, Superou o Blade por um ano. O Blade foi feito no ano seguinte. Pois Mas seria no ano seguinte. o Wesley Snipes esteve para ser Spawn. E ele, aliás, fez campanha para interpretar o personagem, mas depois, por questões de agenda, acabou por não poder entrar no Spawn, dando lugar a Michael J. White. E que eu acho que ele foi a escolha perfeita também para interpretar o personagem, porque ele para além de ser um ator acima da média dentro do género de ação, ele tem um caparro bem definido e tem um cinturão negro em 7 estilos de artes marciais. Aqui, só para enquadrar um bocadinho a história do filme, que nós abordámos ainda muito ao de leve. O Michael J. White, ele é o Al Simmons, que é um militar de elite, que é traído e assassinado numa missão. Ele vai parar ao inferno e lá o diabo propõe um acordo, deixando então regressar à Terra para rever a sua noiva. Caso ele concorde em comandar então os exércitos do Armagedão até à eternidade. Gostaste, Daniel? Armagedão. Nós estamos fortíssimos com o Armagedão, é verdade. Só que há aqui um senão. Ele regressa assim ao mundo dos vivos, mas 5 anos depois. Entretanto, passam 5 anos.
E o que é que acontece? A sua noiva casou-se com o seu melhor amigo. E nós, eu não me apercebi, eu nem me apercebi Não, então disso, lá. passaram 5 Ela anos. casou-se com o melhor amigo do gajo e Mas é aí isto que é ele mesmo, conhece mas a isto sua é filha. esquema. Mas Sim, isto é- sim, mas eu só me apercebo passado uns minutos quando percebo, espera lá, isto passou algum tempo. Porque que é eles assim, casaram-se e se tudo. vocês forem a ver, e eu agora digo à audiência, se vocês quiserem, vão ao YouTube, acompanhem a série de HBO, a Spawn HBO, a Spawn Animated Series. A série de E 3 eles explicam temporadas os- foi lançada no mesmo ano. Exatamente. Ele explica os 5 anos, que é para a questão de para ele foram 5 minutos, mas na realidade foram 5 anos para desenvolver, porque isto tem tudo uma questão, é para ele desenvolver a raiva, porque ele alimenta-se do medo, alimenta-se de toda a energia negativa, quanto mais melhor. É isso que o alimenta. Ele pelo caminho vai encontrando alguns guias, que são guias do mal, outros nem por isso. E há um personagem que é o Violator, interpretado É um pelo palhaço. John Leguizamo, que serve de guia para o manter no caminho da vingança. E serve de comic relief também. Sim, também. Martin Sheen, que havia traído Al Simmons, é agora um traficante de armas poderoso que ameaça destruir o mundo com uma nova arma, que é o Hit 16, e tem um dispositivo no coração para o caso de o matarem. Caso o matem, todas as bombas são detonadas. O Spawn encontra um aliado, que é o Cogliostro, um antigo Spawn que conseguiu libertar-se do seu elo com o inferno e agora luta É tipo o pelo bem. personagem do Sean Connery no Highlander. É tipo isso. Sim, não é um pouco isso, exatamente. Spawn ganha aqui uma nova esperança e um novo objetivo para lutar pela justiça. Vocês sabem o que é que me enerva aqui? O É quê? que o gajo, o look do personagem, até é bastante convincente. A maquilhagem do gajo, o fato do gajo. Mas estás a falar de qual personagem? Do Spawn, do Spawn. O Spawn, o fato está fantástico. Exatamente. O fato está muito fixe. Props para o pessoal da maquilhagem e dos efeitos práticos do filme. Agora, os efeitos digitais foderam aquilo tudo. Que é mesmo assim. E Foi tu sabes, relativamente à questão dos efeitos, durante a rodagem o Michael J. White teve uma chatice com a produção por causa da gravação da cena da sua morte. Não sei se vocês estão recordados, é a cena em que ele fica Explode. rodeado por chamas. Sim, sim. E via-se o seu rosto no meio das chamas. E então o que é que aconteceu? Havia uma equipa de duplos que iria vesti-lo num fato especial de proteção que aguentaria a alta temperatura das chamas o tempo suficiente para gravar a cena e depois seria apagado com um extintor. Ele percebeu que havia muito risco associado àquilo e que alguma coisa poderia correr mal e recusou gravar a cena, e então foi daí terem que recorrer àquele CGI manhoso para colar o rosto dele à cara de um duplo rodeado por chamas. Pois, mas é que se fosse só isso. Sim, eu estou a dar-te um exemplo de uma das Claro, cenas. as extensões das armas que ele tem que saem do fato e que não sei o quê. Mas é por isso mesmo, é para reforçar, lá está, eu vou reforçar mais uma vez a ideia, que eles tinham muita coisa, têm muita coisa, mas tinham que encapsular aquilo tudo numa hora e meia. A questão do fato é tão simplesmente quanto isto. O fato é simbiótico. E ele responde, basicamente o treino dele é, basicamente, tu estás a ver isto, pensa numa coisa e a tua armadura, porque basicamente aquilo funciona como uma armadura, a armadura responde aos pensamentos dele. Eu acho que aqui o que sofre aqui mais é mesmo o amadorismo na realização. Porque até se percebe que existe ali um jeito, uma apetência visual para a coisa, mas o filme falha em demasiados... É isso. Quem foi considerado para a realização, e isto devido ao lado negro e gótico que está patente na personagem no filme, foi precisamente Alex Proyas e Tim Burton. Eles estiveram quase para ser os realizadores deste filme. Pois, olha, ambos realizaram adaptações muito semelhantes com bons resultados, não é? É verdade. Faz todo o sentido. Para além do Wesley Snipes, quem esteve para ser, e isto aqui é que cria alguma dúvida, independentemente se o realizador tivesse sido outro, se o filme seria um sucesso ou não, mas o Snoop Dogg teve para ser o Spawn. Pois, eu também li isso. Cuba Gooding Jr. ou o Snoop Dogg
foram considerados para o papel. Eu também li isso, mas acho isso muito Snoop estranho. Eu acho estranhíssimo. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Ele é um como escanceladito, Spawn, ele é um escanceladito. Era mesmo daquelas cenas, se calhar para uma série de paródia, Uma pronto, comédia, uma mas daquelas... comédia. Exatamente. Não faz sentido, de facto. É um bocado estranho. O John Leguizamo é que foi um gajo que levou ali a sua personagem muito, muito a peito. E ele é um grande ator. Ele está porreiro no filme. Super pá. Mario à parte. Ele tá porreiro. Exato, ele é um era isso que eu ia grande dizer. Super Mario à parte, eu Super acho Mario à que parte, esse ele é um grande é a melhor, foi a melhor side character que ele conseguiu interpretar. Ele não tem, mesmo. tido, ele não tem tido muita sorte na carreira dele, mas a verdade é que ele até é um ator porreiro a fazer estes personagens over the top e tudo. De facto é. Ele tem um personagem também assim um bocado semelhante, atarracado, no Moulin Rouge. Exatamente, que é também assim um bocado... Toulouse-Lautrec, que era exatamente. um pintor. E o muito gajo, famoso. estas personagens assim um bocadinho over the top, o gajo safa-se bem e é fixe vê-lo. Ele teve que comer larvas vivas numa pizza para este filme. Ele não teve, ele comeu porque quis. Sim, ele teve porque era um que gajo comer, sim. dedicado. Ok, tens razão. Ele não teve, ninguém o obrigou, ninguém teve a bater no gajo com um pau, tens de comer e tens Não de estava comer. no contrato. Mas Exatamente. Ele Mas achou que isto vai ficar bem. sacrificou-se. Ele sacrificou-se a este ponto porque na cabeça dele ele imaginava que o filme se ia ser tcharam, ia ser um mega sucesso e justificaria-se aquele sacrifício. Epá, a malta vai se lembrar de mim como o gajo que até comeu larvas. Pá. Exatamente, se calhar até ganha um Oscar por isso. Yeah. E ele também, durante a rodagem, aconteceu-lhe a mesma coisa que o Peter Weller, que lhe aconteceu também ao Peter Weller no Robocop, foi ele... Bem, mas o Peter Weller foi mais com xixi. Ele cagou-se dentro do fato de palhaço porque estava aflito para ir à casa de banho. Eu acho que era E os xixi, gajos- não foi cocó. E os gajos demoraram... Epá, eu Não, tenho foi, ideia... acho que foi Acho que foi cocó, porque cocó. o gajo O personagem dele é que faz cocó. Ele teve a aguentar mais de uma Exato. hora para lhe tirarem o fato e o gajo não aguentou, O cagou-se personagem dele é que faz cocó nas cuecas. Atenção, vejam lá bem Exato. isso. Vejam lá bem Exato. isso. Epá, eu gostava aqui de lembrar com vocês uma coisa que acontecia nesta altura nos anos 90 e que deixou de acontecer, que era o marketing que os filmes tinham assentos nos álbuns de música. Eu tenho um álbum. Pronto, exatamente. Vocês Eu tenho o álbum. lembram-se nos anos 90, grande parte Eu dos tenho filmes... uma cassete. Pronto, grande parte dos filmes que Algures. saíam no cinema, assim, grandes blockbusters e não só, vinham sempre acompanhados com aquele álbum musical que tinha ali Sim, tinhas o álbum com as músicas, 10 com as ou 15 bandas, músicas, exatamente, de e depois bandas. tinhas o score. Exatamente, não é score, não é a banda sonora orquestrada. É a banda sonora. É das bandas, é o soundtrack e não é o score. Exatamente. E então estas soundtracks, no fundo, era uma compilação de bandas, de músicas de X bandas que Que eram o hype da altura. poderiam aparecer ou não no filme. E o álbum deste filme, que é um álbum de punk rock que tem lá uma série de nomes E também não tinha techno, não tinha os Orbital. tinha uma série de coisas, tinha Tem os Metallica. Orbit, epá, tem os Metallica. Os Orbital lá também entraram no Blade. Não, Esta música para o isto Blade. foi tudo, o soundtrack foi uma série de colaborações. O Tom Morello entrou, os Metallica entraram, os Orbital, Korn, Slayer, o Marilyn Manson também fez uma música. Slayer com Atari Teenage Riot. Yeah. Epá, houve aqui, ou seja, Epá, só falta aí os Nine Inch Nails, os Alice in Chains. mesmo. para aí, e o Alice Cooper também, ou uma coisa assim. Opa, já agora os Mas Hollywood Vampires. Mas eu lembro-me deste CD, já era o CD na altura, andar a circular lá na escola. Da malta dizer, a banda sonora do Spawn, Mas depois eu perguntava, alguém viu o filme? Ninguém sabia sequer que existia um filme, percebes? Era o álbum do Spawn. Eu também tive uma fase, mas isso foi no ciclo, que era o Singles, aquele filme que é o Singles, com o Matt Dillon. Sim. E não sei porquê, na altura toda a gente andava com o CD da banda sonora do Singles. e eu via aquela... eu não ouvia a música, via aquilo a passar de mão em mão na sala, a dizer, muito fixe, a música é brutal, é baril e não sei o quê, e eu assim, porra, eu quero é ver o filme para perceber se o filme vale alguma coisa, não é? Eu só consegui ver o filme, anos mais tarde,
e perceber que aquilo era uma banhada completa de um filme para gajas. Normalmente estes álbuns, para aí quê? Só para aí 20 ou 30% das músicas que lá estavam é que apareciam efetivamente no filme. Exato. Aquilo era Havia muitas que apareciam durante a ficha técnica. Na melhor dos cenários, exatamente. Sim, Para aí. Isto era um golpe de marketing que funcionava. Pá. Vender o CD do filme e muitas vezes as pessoas nem conheciam o filme, não é? Por exemplo, o Marilyn Manson fez um videoclipe totalmente ao jeito dele, pá, que é parte do Spawn. Sim. Também tens os Korn, que na altura estavam a começar portanto isto é 97, estavam com o Follow the Leader, que também inclusive teve uma sequência, se vocês forem ver o Freak on the Leash, a sequência de entrada de desenho animado é toda feita pelo Todd McFarlane. Portanto, houve ali um aproveitamento também do autor. E, inclusive, se vocês forem ver na cena da Red City, Sim. O precursor desta ideia do Stan Lee aparecer em todos os filmes relacionados com o X-Men, etc., não começou com ele, não senhora, começou sim com Todd McFarlane a fazer de mendigo, né? De mendigo. Foi ele que começou com a célebre moda de eu sou o autor do o autor aparecer lá, e vou fazer uma cameo. Okay. Este filme estreou em agosto de 1997. O IMDb diz que por cá foi só em abril de 98. Não sei se vocês podem confirmar isto ou não. Foi um ano depois. Eu vi depois em VHS no videoclube. Confirmo, eu fui se calhar a única pessoa em todo Portugal a vê-lo no cinema. Não foste. O Pedro Cinema Xunga também foi ver ao cinema. Pronto, já somos não sei se conheces. Ele abria em segundo lugar nos tops de bilheteira na América, atrás de Air Force One. Conhecem o filme? Abriu atrás desse. Enquanto as más críticas apareciam... Eu acho que é o filme preferido do Donald Trump. Exato. É capaz. Acho que ele já o disse. Acho que ele já o disse. Fantástico. Enquanto as más críticas apareciam em todo lado, o filme começava a cair vertiginosamente nas tabelas. Neil Gaiman e Todd McFarlane, sabem que é o Neil Gaiman, também um dos autores, um daqueles nomes grandes da banda desenhada, disputou com Todd McFarlane durante anos os direitos de alguns personagens dos cómic original, depois de ambos terem colaborado na escrita de alguns números. McFarlane perdeu e hoje ambos partilham os direitos de algumas edições. Já no século XXI foram lançados 2 videojogos. Não sei se algum de vocês chegou a jogar os videojogos. Até mais. Eu passei os olhos, existem pelo menos 4 videojogos do Spawn, sendo o primeiro da Super Nintendo e depois foram fazendo jogos por aí fora. Também jogaste esse? Fantástico. Tenho no emulador. Pronto, ok. Não interessa. Jogaste, é o que interessa. Também joguei, eu também já tive na PlayStation 2 um jogo que foi muito bem construído. Com uma história alternativa, completamente alternativa ao universo dos cómics e do filme. Graficamente estava mais bem construído que o filme. Eu acho que se chama Spawn Armageddon, não será esse? Deve ter sido esse. Não é o Spawn Armagedão? Não é o Spawn Armagedão. Okay. As conversas que falam numa potencial sequela começaram pouco tempo depois, com o Michael J. White e Todd McFarlane a expressar o desejo disso acontecer, mas até hoje nem sequela, nem reboot. Mas atenção que há já algum tempo, nas calendas do IMDb, há em desenvolvimento um reboot para live action da personagem. Opa, isso vale o que vale. Eu posso dizer... Tu sabes que o IMDb é perito em ter em stand-by milhares de projetos que não passam de meras conjecturas. Posso afiar por fonte segura que o autor já fez um guião e que está em vias de ser produzido. No entanto, tem uma pequena contrapartida, que é o próprio McFarlane que escreveu o guião e que quer fazê-lo à sua maneira. Portanto, está à espera que um estúdio pegue no guião para produzi-lo como ele quer. E vai ser vai ser uma versão mais rated R ao estilo do Deadpool, confirmando-se a onda de que os rated R movies para... Mas eu espero sinceramente que esse Todd McFarlane acerta a segunda, porque
li alguns na net que ele fez questão de acompanhar a produção deste Spawn de 97 muito de perto. Pois. E valeu o que valeu, não é? Pois, exatamente. E foi o que se viu. Deu no que deu. Yeah. Foi Bom, como o gajo que fez o Corvo. Quando fizeram as sequelas, disse: não, temos que trazer o Epá, autor original. Temos que trazer o autor original, que é para isto ir no rumo certo. E viu-se o que aconteceu às sequelas do Corvo, não é? Eu queria só perguntar-vos o seguinte: se o reboot voltar a acontecer, quem é que vocês acham, quem é que vocês gostariam de ver encarnar o personagem? Qual era o ator? bom, Tem assim algum tinha que ser ator? preto, não é? Tinha que Podia ser não preto ser. ou não? Podia não ser. Sim, porque vamos a ver. Eu vou-vos atirar um nome, daquilo Olha, que eu acho. eu já sei, de quem eu eu acho. vou dizer um fixe, que eu nem sei pronunciar o nome do gajo, que é o Jin Moon Hunsu. Jim Onunso, mas eu acho que ele já é muito velho. Já é muito velho, pois Já tem se calhar- 50. se calhar Já é- tem se 50. calhar já está um parece-me bocado que mal. não. Epá, eu neste, Para isso eu o neste- Michael J. White é mais novo, quando podia voltar ao Exato. personagem. Eu continuava com o Michael J. White, mas também poderia ser um Idris Elba. Porque não? Sim, olha, o Idris Elba parece-me muito bem, mas, Olha- também já me parece um bocadinho velho. Olha, metam Eu- aquele eu- puto, metam aquele puto Michael de Fantastic B. Jordan. Four. Exatamente. Michael B. Jordan, era esse que eu ia dizer. Eu Pode acho ser, que o Michael pode B. ser. Jordan era o gajo que agora estaria em primeira linha para interpretar este personagem. Epá. Sobre o Michael J. White, eu gostava de vos lembrar que o tipo não vai mesmo à bola com palhaços, porque ele é aquele tipo que no Dark Knight, quando está à frente do Joker, é o que diz "Enough with the clown!" e manda verdade, pôr na é mesa. O gajo não está para palhaço, definitivamente. Pois não. Exatamente. Não. Por isso é que ele tenta E atenção dar que ele é aquela- um duro à séria. Ele não é daqueles duros tipo Wesley Snipes que é só ginásio, mas depois entrar em combates reais está fora. Pá. E o Michael J. White não, é um gajo mesmo Não é só luta de esteroides, não é rua, só esteroides. Há luta de aqui- rua e Yeah. é mesmo um badass, mas um badass com um sentido zen da coisa. É um Mr. Miyagi, mas mais novo. A sério? Bem, se tu dizes. Little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the clown. Let's not blow this out of proportion. Ok, rapaziada, foi um prazer recordar este clássico de 97 com vocês. Espero que continuem a ouvir o nosso podcast pelo YouTube, pelo iTunes e pelo Facebook. Nós temos o nosso e-mail que é o vhspodcast@gmail.com para enviarem as vossas críticas e sugestões. E penso que está. E quero agradecer-vos o excelente trabalho que vocês estão fazendo a cada dia. Epá, É hora um da graxa, prazer- agora é hora da graxa. Yeah. Venha ela. Exatamente, É vá. um prazer ouvir-vos Sentados, de dar-vos pé, a no vossa banho. interpretação e O etc. Bruno está comovido, né? As palavras nem consegue articular as palavras. Exatamente, nem consigo articular as palavras porque vocês são espetaculares, pá. Opa, Eu adoro o que muito vocês obrigado. fazem e continuem com o bom trabalho, pá, porque vocês agarraram-me desde o momento em que eu fui ao meu YouTube e eu fui logo em modo binge watching, comecei a vê-los. Opa, quem é este gajo? Quem são estes gajos? As palavras no motor de busca foram cromos a falar de filmes e aparecemos lá nós. Exatamente. Obrigado. E é por causa de ti e mais de 3 ou 4 gajos que nós fazemos isto. Adeus, Bruno, e adeus a todos. Obrigado e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.